Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Nesses últimos dias eu tenho feito alguns vídeos aqui sobre a questão de limites entre Bahia, o Espírito Santo, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, né, que são os estados limítrofes, os seus limites contestados ou não, litigiosos ou não, e também com relação à topografia, né? Também a questão dos rios que dividem, o Itabapuana ao sul, o Mucuri ao norte com a Bahia e o Rio Doce, que é uma importante rota de navegação aqui do Espírito Santo, com Minas Gerais, desaguando lá na Regência Augusta, em Linhares. E eu tenho feito essa pesquisa especialmente ali no período do século XVIII e início do século XIX, né? E a gente pode fazer também um estudo aqui rápido sobre a navegação pelo Rio Doce, que foi considerado um achado importantíssimo, né, em terras brasileiras nesse período, né, anterior até, no período das navegações, do tráfico negreiro ali pelo século XVI, XVII, já era um rio muito conhecido, navegável e muito importante para toda a economia da região, das Minas Gerais, né? Inclusive fazendo esse estudo a gente encontra também as povoações naturais, os indígenas que viviam nessa região, né? Eu estava dando uma lida aqui na Brasiliana Iconográfica, que é um site incrível, né? Falando sobre essas tribos indígenas, falando sobre a população indígena do Brasil, que variava no século XVI, ali por 1500, lá no descobrimento do Brasil, né, digamos, entre 2 e 4 milhões de pessoas, a gente não tem uma ideia, mais de 1000 povos diferentes, línguas diferentes, tradições, tudo diferente, cultura. E houve um censo em 2010 que relata 250 povos, né? Alguns com menos de 10 representantes, que somavam mais ou menos 1 milhão de pessoas, né, em 2010. O Darcy Ribeiro, que é um escritor maravilhoso, um antropólogo, né, foi político também e tudo. Em 1970, ali nos anos 70, mais de 80 povos indígenas simplesmente desapareceram, né, na primeira metade do século XX. Aí existem vários estudos, né, para entender o porquê desse desaparecimento, ou se eles foram, finalmente fundiram-se com os povos estrangeiros, né? E a gente está sempre analisando essa questão, que é uma questão difícil, polêmica também, muitas vezes, né? Ainda falando sobre a Brasiliana Iconográfica, a gente está vendo aí, deixa eu acender a luz aqui, a gente está vendo aí essa gravura, que é uma gravura de 1820, publicada em 1822, numa daquelas icônicas navegações sobre o Rio Doce, empreendidas pelo príncipe alemão Maximilian zu Neuwied. Maximilian Zuvid Neuwied é o nome dele. A primeira vez que ele esteve no Brasil foi em 1808, até impulsionado pela vinda da família real portuguesa para o Brasil, e o Brasil virou cabeça do império, né? Antes era colônia e ligado a Portugal por colônia, né? Era uma colônia. E quando a família real portuguesa veio para o Brasil, trazendo toda a corte por conta das guerras napoleônicas, a invasão da Península Ibérica, irmão de Napoleão foi colocado como príncipe de toda a península, né? Espanha e Portugal. E o Brasil tornou-se império, e com isso é interessante que muitos cientistas vieram para o Brasil impulsionados por essa vinda da família real portuguesa para cá. E um desses príncipes, né, é o príncipe Maximilian Zuvid Neuwied, que a primeira vez que veio foi em 1808. Ele era amigo do Humboldt, do Alexander von Humboldt, do cientista Johann Friedrich Blumenbach, Johann Friedrich Blumenbach. Tinha aquela teoria esquisita dos crânios, né, que foi utilizada inclusive durante a primeira metade do século XX, até ali pela Segunda Guerra Mundial, Hitler, né,
utilizou também essas teorias dos crânios humanos, da inteligência dos crânios, dependia do formato e do diâmetro dos crânios e tudo. Era uma teoria meio eugenística, né, que deu origem a outras teorias que envolveram a SS, por exemplo, de Himmler durante a Segunda Guerra Mundial e a busca pelos povos arianos, etc. Né? Isso aí é outro assunto, mas vamos voltar lá. Ele teve no Brasil também entre 1815 e 1817, esse príncipe alemão, está aqui uma gravura dele incrível, né? E ele trouxe muitos cientistas com ele. Tinha muito dinheiro, era um naturalista, né? Então veio com uma comitiva grande de desenhistas, de antropólogos e botânicos, e cientistas de todas as áreas, e fez estudos incríveis nessa navegação pelo Rio Doce, aqui no Espírito Santo, até o norte, até o sul da Bahia, bem norte do Espírito Santo, sul da Bahia. E ele fez realmente descobertas incríveis, inclusive com relação a como viviam esses índios aqui nessa ocasião, as suas indumentárias, todo o seu aparato, até aparato de caça, aparato de guerra, aparato de dança, né, todos esses cocares e bocais, esses que a gente chama hoje de piercing, né? Mas você vê que os povos já utilizam esses tipos de adornos já há milhares de anos, né? Desde a Grécia Antiga ou antes, né, no Egito Antigo e tudo. E essas gravuras são incríveis, né, gente? Estão no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, eu estive lá. E é incrível mesmo a gente ver como é que funciona, né? Como é que funcionava essas tribos que são puris, botocudos e outros índios que simplesmente desapareceram, né? Ele diz aqui que hoje a população dos botocudos está reduzida a menos de 500 pessoas, sendo composta na sua maioria por descendentes de relações interétnicas entre Krenax, os índios Krenax, da região do Rio Doce, à esquerda, da região esquerda na margem do Rio Doce, em Minas Gerais, né, vivem numa reserva de proteção criada em 1910. Hoje é dirigida pela FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio. E é incrível mesmo a gente ver como viviam esses povos aqui no meio daquela selva toda, daquela mata incrível, aquela mata atlântica que envolvia lá o Rio Doce. Infelizmente hoje não é mais assim. Eu já até em outros vídeos mostrei para vocês aqui como era aquela região ali, eu acho que até nesse mesmo período aí de 1822, onde a gente consegue ver aqui os mapas da época. Esse mapa eu não canso de estar investigando esse mapa aqui. Aqui a gente vê o Rio São Mateus, né? E aqui o Rio Mucuri, que faz divisa entre a província da Bahia e a do Espírito Santo, né? Foi por esse caminho que navegou o príncipe Maximilian. Aqui o Rio Doce, adentrou o Rio Doce, aqui tudo era uma mata fechada, incrível, né? E entre 1808 e 1817 ele fez essas incursões aqui no Brasil, no Espírito Santo especificamente, fez muitos relatos, escreveu muitas teorias e livros, etc. Né? E o príncipe era um homem muito rico, né? Abastado, e podia fazer esse tipo de viagem tranquilamente, né? Aí é uma das gravuras, né? Essa gravura aqui é de Johann Philipp Veit, de 1822, para um dos livros do príncipe alemão Maximilian Zuvier de Novied. Que nome ruim de falar, né? Agora, em 1811, eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas o vídeo ficou muito pequenininho, não ficou muito legal. No dia 2 de março de 1811, o Conde da Palma escreveu um relatório falando sobre notícias desses novos estabelecimentos, novos assentamentos na região do Rio Doce. E ele falava o seguinte, né? Podemos agora cumprir a nossa promessa de dar conta do resultado do exame que a Junta da Conquista e Civilização dos Índios e Navegação do Rio Doce era
era um órgão criado pelo Império, chamava-se Junta da Conquista e Civilização dos Índios e Navegação do Rio Doce. Mandou fazer do estado das 6 divisões militares em que repartiu o muito grande, rico e fértil terreno por onde corre o Rio Doce e outros rios navegáveis que nele despejam suas águas, daqueles tributários, né, até o limite das capitanias entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Bom, aí ele segue aqui com o relatório dele, né? O tenente-coronel da Cavalaria de Linha da Capitania de Minas Gerais, o senhor Maximiano de Oliveira Leite, um dos membros da sobredita junta, acaba de dar a mais exata e circunstanciada conta de que tudo quanto observou nas primeira e quinta divisões militares, tendo consumido nesta importância diligência de 5 meses e 24 dias, e andou 352 léguas, gente. Vou fazer o cálculo aqui. Olha só. Uma légua tem 4,2 quilômetros, né? O cara andou 1.500 quilômetros. Esse tenente-coronel Maximiano, durante 6 meses aproximadamente, ele andou 1.500 quilômetros por caminhos pouco trilhados, grandes matas e rios navegáveis. Este hábil e honrado oficial achou em boa ordem as sobreditas primeira e quinta divisões, não somente pelo que pertence à economia particular de cada uma delas, mas pelo que é relativo à construção de estradas e adiantamento da cultura dos terrenos, né? Então essas divisões militares, né, que faziam a proteção do Rio Doce, especificamente entre Minas e o Espírito Santo, eles além de abrirem estradas, ainda estavam cultivando os terrenos, né, nas margens do Rio Doce, distinguindo-se nestes artigos da primeira divisão, muito principalmente pelos trabalhos de seu antecedente comandante, o alferes Antônio Rodrigues Pereira Taborda, um dos mais valorosos, ativos e intrépidos oficiais do regimento da Cavalaria de Linha da Capitania das Minas Gerais e um dos primeiros práticos de todo o sertão e navegação do Rio Doce, que por ele desceu até a Capitania do Espírito Santo em tempo do governo do capitão de fragata Antônio Pires da Silva Fontes Leme, bem conhecido pelas suas luzes e serviços nas demarcações dos limites do Brasil, a quem devemos a carta que levantou do Rio Doce, um mapa cartográfico, né, desde a sua voz até o oceano, até as cachoeiras das Escadinhas, onde termina a capitania, que então governava, cuja carta foi continuada por seu sobrinho e pelo dito Taborda, no distrito da capitania das Minas Gerais, por onde voltou subindo o Rio Doce, né, apesar dos trabalhos e perigos que ofereciam suas cachoeiras e suas margens, então desconhecidas e quase todas habitadas por bárbaros antropófagos. Aí havia nessa época, né, uma ideia de que esses índios haviam praticado antropofagia, né, comendo carne humana, que é uma coisa que fica relatada e não provada por esses antigos documentos, né? Então a gente não sabe, né? A gente sabe que povos, por exemplo, nos impérios Maia, Azteca e Incas, lá no norte da América do Sul e lá na América Central, alguns desses povos realmente tinham essa cultura, né? Mas a gente não tem uma comprovação, uma coisa assim. É claro que havia muito preconceito com esses povos, né? E a ideia era exterminá-los para você ocupar a terra, né? O que fizeram, por exemplo, os espanhóis lá com esses povos, tanto povos andinos quanto povos da América Central, né? Como astecas e maias, os incas aqui no Peru, né? Eles eram realmente mortos mesmo, né, nesses embates e dizimados, né? Aí continua aqui a carta do Conde da Palma, falando sobre esse trabalho de mapeamento do Rio Doce e também abertura de estradas e ainda a cultura de legumes e verduras e frutas, etc., feita pelo Maximiano de Oliveira Leite,
que era tenente-coronel da Cavalaria de Linha da Capitania de Minas Gerais. Ele desceu, né, o rio, fazendo esse mapeamento juntamente com o alferes Antônio Rodrigues Pereira Taborda, né, que deu subsídio para esse mapeamento do Rio Doce, no início ali do século XIX, mais ou menos em 1811, né, descendo da Capitania de Minas Gerais até a foz do Rio Doce, com muitos perigos, né, animais selvagens, feras selvagens, né, e antropófagos. Né. A morte nos privou do serviço deste comandante, Antônio Pereira. Ele não podia continuar a fazer na divisão que lhe foi confiada, mas temos o gosto de ver remunerados seus trabalhos e serviços pela paternal piedade do nosso incomparável príncipe e senhor, nas pessoas da viúva e de seus filhos, o que, satisfazendo ao compassivo coração de sua Alteza Real, servirá de estímulo para todos os seus venturosos vassalos e muito particularmente para os que se acham empenhados na importante conquista dos índios e da navegação do Rio Doce. Você vê que havia realmente uma preocupação, né, em se assumir essas terras, dominar, conquistar os índios definitivamente e conquistar também as águas e as cachoeiras do Rio Doce. Gente, tem uma foto aqui incrível, quer ver? Índios, Rio Doce, uma foto ali de 1920 mais ou menos, que eu vou tentar encontrar. Ah, tá aqui, ó. Essa foto na verdade é de 1906, né? Que já faz aqui já dá uma ideia de como estava o relacionamento dessas tropas que faziam essa navegação pelo Rio Doce. Depois iam os colonos, né? Porque as tropas iam para fazer a defesa, e depois chegavam os colonos e faziam todo o assentamento, abertura de estradas e depois posterior tratamento da terra para cultivo, né? E em 1906, assim, 100 anos depois, o estado já era esse aí, ó. Você vê oficiais, aquele ali é o alferes José Bragança, já abraçado com um índio ali descendo pelo Rio Doce lá no Manhuaçu, né? Bom, isso é a história do Brasil, né, gente? É a história do Brasil, é a história do Espírito Santo, é a história de Minas Gerais, é a história do Rio Doce, né? É pasmoso o número de novos colonos que em tão pouco tempo têm concorrido para se estabelecerem na primeira e na quinta divisões. Muita gente correu para lá, porque havia possibilidade de ouro, de terras, né? Então, se o terreno estava limpo, havia estradas abertas, você podia correr pelo Rio Doce acima, até Minas Gerais, e os índios não estavam mais, né, digamos, importunando. É engraçado falar isso, né? Mas é triste também. Então os colonos corriam para lá. E para que o público forme alguma ideia das vantagens que se devem esperar do sábio e luminoso plano adotado para a conquista e civilização dos índios e a navegação do Rio Doce, transcrevemos um ofício do excelentíssimo Conde da Palma, atual governador e capitão da capitania de Minas Gerais, cujas luzes, prudência e atividade assim se patentearam durante o tempo que governou a capitania de Goiás também, e todos os dias se reconhecem o seu governo como proveitoso, pródigo, né? Então o Conde da Palma ele fala o seguinte: quais são as vantagens, né, de você sair colono para ir lá para o Rio Doce, né? Será que não era perigoso? Então tudo isso aqui, ó, são desenhos feitos pela equipe que trouxe o príncipe alemão ao Brasil em 1808, 1811, 1815, 1817, né? Aí o Conde da Palma ele fala o seguinte aqui, gente: tendo feito convocar a junta da civilização dos índios e examinado cuidadosamente o estado das 6 divisões empregadas na conquista dos botocudos, tive a completa satisfação de ver os progressos de algumas dessas divisões, especialmente a primeira e a quinta. Concluiu-se a inspeção do tenente-coronel Maximiano de Oliveira Leite nas 2 ditas divisões, e Vossa Excelência há de contentar-se infalivelmente quando examinar a parte circunstanciada que dá este ofício,
ou este oficial, a qual parte vai no seu original a presença de Vossa Excelência no correio próximo pelo expediente da Junta Militar. Então seguia, né, tipo um malote da Junta Militar e corria para o Rio de Janeiro, para as autoridades, essa conclusão do Tenente-Coronel Maximiliano de Oliveira Leite, né, juntamente com as assinaturas do governador das Minas Gerais, né, que era o Conde da Palma, dando um relatório sobre como estavam essas divisões, né, e como estavam os assentamentos. Pelo mapa incluso, verá também, Vossa Excelência, que tem entrado para cima cerca de 3.000 pessoas nos limites da 1ª Divisão e em muito pequena parte a 5ª Divisão. Estes 2 corpos marcham pela margem esquerda do Rio Doce por terrenos pertencentes às comarcas de Sabará e Cerro do Frio. Já os colonos da 1ª Divisão pretendem ajuntar-se em corpo de povoação. Pediram-me, comandante das ordenanças, que os governasse e licença para erigirem uma capela à sua própria custa, devendo estar essa capela edificada no Porto Real de Joanésia, junto ao Ribeirão de Santo Antônio, que é muito abundante de ouro e navegável até a sua foz no Rio Doce, onde dista 8 léguas. 8 léguas dá 30 quilômetros, tendo as suas cabeceiras lá na comarca de Cerro do Frio. Então a ideia era que os colonos, na verdade, estavam interessados no ouro, né, gente? Era no ouro. Ali por 1811. Esta paragem está, pode-se dizer assim, no centro da Mata Geral do Rio Doce. Nunca ali entraram habitantes nessa capitania. Nem eles, há 3 anos, poderiam esperar que, dentro de tão limitado tempo, não só libertariam inteiramente os seus terrenos já cultivados das incursões bárbaras dos índios, e muito menos ir, como vão agora, formar estabelecimentos permanentes de agricultura e mineração no centro das suas próprias habitações. Então os colonos tinham ido para lá até no século XVIII, final do século XVIII, mas havia muito embate com esses índios, né, da região do Rio Doce, lá nas Minas Gerais, e eles não podiam de jeito nenhum estabelecer, né, uma comarca, digamos assim, uma vila, não é impossível. Mas com essas incursões ali em 1811, dessas 6 divisões de soldados até lá, isso foi possível ser feito, né? Inclusive para um assentamento agrícola e também as suas lavras, né, para extração de ouro e prata. Infalivelmente, no fim da primavera futura, as divisões todas terão concluído as diferentes estradas que se lhes incumbiram até os limites do Espírito Santo, da capitania do Espírito Santo, margem do Rio Doce, até a capitania da Bahia, na comarca de Porto Seguro. Então eles desceram o Rio Doce assim, né, e ali eles bifurcaram, né, Espírito Santo ao sul, subindo para o norte até a capitania de Porto Seguro. E as intensas e dilatadas brenhas que serviram até agora de covil às feras e aos botocudos, ainda mais temíveis do que as mesmas feras, os botocudos, transformar-se-ão em povoações deliciosas, prosperando a agricultura em terrenos novos, por isso mesmo fertilíssimos, por conta do Rio Doce, é claro, né, todas as suas lagoas no entorno, né, animando-se outra vez a mineração, como nos primeiros dias felizes dessa capitania das Minas Gerais, e criando-se ao mesmo tempo um comércio ativo, que ele nunca teve e nem esperou ter. Então você vê que o Conde da Palma estava bastante otimista, né? E enviou essa carta ao Rio de Janeiro, da Vila Rica ao Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1811, para a sua Alteza Real, Dom João VI, né? Aí, gente, deixa eu voltar aqui. Você vê que existem figuras importantes nessa navegação do Rio Doce, que eu vou voltar a citar mais uma vez aqui no canal, né? Dizendo que, primeiro, todo esse relatório que eu estou lendo aqui para vocês é um relatório da Junta da Conquista e Civilização dos Índios e Navegação do Rio Doce, estabelecido logo após a chegada da família real em 1808 ao Brasil. Essa junta, em Minas Gerais, era capitaneada pelo tenente-coronel de cavalaria Maximiano de Oliveira Leite,
estabeleceu 6 divisões para fazer a defesa do Rio Doce, descendo até o rio, a capitania do Espírito Santo, em mais ou menos 1.500 quilômetros, quase 6 meses de navegação, se embrenhando entre as matas, trilhas e os rios subjacentes, né? A gente também tem que falar dos trabalhos da primeira divisão do comandante o alferes Antônio Rodrigues Pereira Taborda, que faleceu durante esse mapeamento, infelizmente. Também falando aqui na capitania do Espírito Santo, do governador-geral, capitão de fragata Antônio Pires da Silva Fontes Leme, que também fez esse trabalho. Foi um trabalho feito de Minas, de oeste, né, para leste até o Oceano Atlântico, e de volta também foi feito o mesmo trabalho de mapeamento até que os dois se encontrassem, né, lá pelas cachoeiras das Escadinhas. Infelizmente, o comandante Antônio Pereira faleceu durante esse mapeamento. Aí o Conde da Palma vem explicando que foi uma pena e tudo, né, e desejando condolências, né, à família dele. Aí ele segue falando aqui, esses são os principais cabeças, né, dessas divisões que fizeram todo esse relatório. Afirmo a Vossa Excelência, pode afirmar ao Príncipe Regente, Nosso Senhor, que dentro de muito pouco tempo se reconhecerá geralmente quanto foram bem empregados todos os esforços e recursos que a sempre indefectível generosidade e paternais desvelos de Sua Alteza Real praticaram em benefício da capitania de Minas Gerais, que tem sido em outro tempo a mais importante do Brasil, ainda pode vir a ser em breves dias com muito maior esplendor. Porque a capitania das Minas Gerais teve o seu ápice ali na extração do ouro, ali no século XVII, início do século XVII. Nesse período já, no início do século XIX, já não era tanto. E poderia haver um novo assentamento e a descoberta de novas minas e novas lavras de ouro, prata e ouro, né, e outras pedras preciosas e tudo, né? E de repente as Minas Gerais poderiam ser novamente elevadas a uma capitania da mais importante, a mais rica do Brasil. Esse é o Conde da Palma escrevendo, né, em carta endereçada a Dom João VI. Tendo eu participado, a Vossa Excelência, que eram 2 os rios que se consideravam navegáveis da comarca do Cerro Frio até a capitania da Bahia, e que se denominavam o do sul, Rio São Mateus, e o do norte, Rio Jequitinhonha, tinha participado que o tenente-coronel Maximiano de Oliveira Leite estava encarregado por mim de examinar o primeiro rio, o Rio São Mateus, ao sul, divisa com a capitania do Espírito Santo, o que não pôde conseguir ainda por se lhe aproximar as águas, a estação das águas, muita chuva, quando foi a referida comarca passar a mostra das 2 divisões. Ele foi até lá, o tenente-coronel, o português é um português diferente, tá, gente? O tenente-coronel Maximiano, por ordem do Conde da Palma, esteve até a divisa com o Espírito Santo, lá no Rio São Mateus, ao sul, fazendo lá passando em revista 2 divisões, né? E ele viu que durante aquela estação de chuvas seria impossível chegar até lá, no Rio São Mateus, por conta das chuvas e do alagamento e tudo, né? Então ele não pôde fazer um relato mais específico, mais acurado. Sabe-se, contudo, que desde a foz até a vila de São Mateus, pelo dito rio, acima 3 léguas, que são mais ou menos 15 quilômetros, se encontra uma navegação fácil, subindo o São Mateus. E é de se supor, pelas configurações dos terrenos adjacentes, que o seu curso não seja interrompido por cachoeiras tais que possam obstar, né, o trânsito de canoas carregadas. Você vê que não era navio, era canoa, né? O segundo rio, que é o rio Jequitinhonha, né, lá indo para a Bahia, que corre ao norte, leva muito maior abundância de água, mas tem uma grande cachoeira, até onde acaba de subir pela parte da Bahia
o ouvidor de Porto Seguro. Então o ouvidor de Porto Seguro esteve até lá e não conseguiu chegar por conta dessa enorme cachoeira no rio Jequitinhonha. Lembro-me que pode servir de limite este ponto interessantíssimo às capitanias de Minas Gerais e da Bahia. Você vê que havia ali ainda uma dúvida a respeito da divisão entre as duas capitanias, né? A da Bahia, de Porto Seguro, e Minas Gerais. Então ele estabelece aí um ponto que seria o rio Jequitinhonha, né? Lembro-me que pode servir de limite esse rio, né? O dito ouvidor foi autorizado para entender-se, né, com o capitão-mor dos Tocoiós, prático daquela região, inteligente e muito ativo no serviço, sobre tudo o que for conveniente à navegação do mesmo rio e comunicação das duas capitanias, a de Minas com a da Bahia. Cumpre assegurar a Vossa Excelência, nesta mesma ocasião, que em consequência da Carta Régia de 28 de setembro de 1810, já se acha provido o alferes Julião Fernandes Leão, que vai receber da Junta, a Junta do Rio Doce, né, e da Civilização dos Índios, respectiva às competências das instruções competentes para organizar com as 15 praças tiradas das primeiras divisões, né, do Rio Doce. Ele pegou 15 praças para fazer uma outra incursão de Carta Régia de 1810, as quais deverão postar-se nos terrenos das Minas Novas, confinantes com a comarca de Porto Seguro, tendo a sua esquerda na margem direita do rio Jequitinhonha, pois que na outra margem não existem já botocudos. Então, na margem direita do rio Jequitinhonha, não havia necessidade, porque já não haviam botocudos naquela região, mas na outra margem, nos terrenos das Minas Novas, havia necessidade de que se estabelecesse ali uma divisão de proteção com o alferes Julião, mais 15 praças retirados da primeira divisão lá do Rio Doce, para fazer a defesa daquela região ali que dava divisa das Minas Gerais com a Bahia. E por último, o Conde de Palma fala aqui: sirva-se Vossa Excelência de perdoar as imperfeições que se possam encontrar nesse meu trabalho, feito à pressa, aqui na carta, e que se destina unicamente a comunicar Vossa Excelência notícias importantíssimas, enquanto não se prepara a circunstanciada memória que deve ser elevada por mão de Vossa Excelência até as mãos de Sua Alteza Real, dirigida pela Junta de Conquista e Civilização dos Índios e Navegação do Rio Doce, como acima disse. Então, essa carta foi enviada ao Conde de Linhares, pelo Conde da Palma, lá da Vila Rica, lá em Ouro Preto, em 29 de janeiro de 1811, para Dom João VI, sobre a navegação do Rio Doce, a pacificação dos índios botocudos na região entre Minas, Espírito Santo, Rio São Mateus e Rio Jequitinhonha até a Bahia, e, claro, os assentamentos desses 3.000 colonos nessa região em 1811. Então, gente, esse é mais um relato incrível, né, que a gente vem trazendo aqui nessas pesquisas que a gente faz. Está me interessando muito essa questão das divisões entre Minas, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né, esses traçados, demarcações feitas por essas juntas militares, especialmente, abrindo estradas por onde antes haviam estradas dos índios, né, nessa região, e depois também fazendo os assentamentos dos colonos, né, para possível cultura agrícola e também, claro, óbvio, né, o mais interessante, que são as lavras e as minas de prata e ouro naquela região. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e a gente trouxe aqui para vocês hoje essa incrível história aqui do príncipe Maximilian zu Wied-Neuwied, príncipe alemão que esteve aqui fazendo essa navegação pelo Rio Doce em 1811, 1815, 1817. Essa foto é de 1906, com, pelo jeito aqui, né, colonos junto com um sargento aqui, né, um alferes,
os índios todos aqui nessa grande canoa, essa grande piroga. Você vê que nessa ocasião, 100 anos depois do relato que eu fiz agora para vocês, os índios já estão pacificados aqui, né, gente? Já está todo mundo tranquilo aqui, ó. Aqui você vê, ele fala grande grupo de bugres, são bororós, empregados na construção da estrada de ferro Vitória a Diamantina. E aqui a gente vê, número 1, o alferes José Bragança, delegado da Polícia Especial de Manhuaçu. Número 2, está aqui, deixa eu ampliar aqui, cadê? Número 2, Dr. Lacerda Guimarães, médico da empresa construtora Sá Carvalho e Companhia. Aqui no barco também, Dr. Lacerda Guimarães. Número 3, Dr. Henrique Paixão, engenheiro-chefe da construção da ferrovia. Número 4, Dr. Paulo Larcher, engenheiro-chefe da segunda seção. Número 5 aqui, cadê? Nem estou vendo o número 5, estou vendo 1, 2, 3, 4, 6. Número 5 nem estou vendo aqui. Número 5, o valente e destemido capitão Pecaju Krenak. Você vê que os índios eram incorporados para dentro das divisões que faziam a defesa, né? Como estava na carta de 1811 lá do Conde da Palma para o Conde de Linhares, endereçar ao príncipe regente, né? Aí tem ali o 6, número 6 é a ordenança do delegado, nessa foto interessantíssima, tirada em 31 de janeiro de 1906, sobre as águas majestosas do Rio Doce, na confluência do rio Manhuaçu, divisa de Minas com o Espírito Santo, né? Então tá aí, gente, mais esse relato incrível, né? Que na verdade é um relato, mas é uma crônica ali da dificuldade em se estabelecer uma colônia, né? Que você pudesse trazer esses colonos, que eles pudessem construir as suas próprias expensas, né? Uma pequena capela, para dali se criar uma pequena vila onde se pudesse extrair tanto a subsistência por meio das plantações, quanto a, claro, a subsistência por meio da lavra de ouro, prata e outras pedras preciosas naquela região, que a gente sabe que era uma região muito rica, até por conta dessas histórias que dizem que Vitória se viu durante muitas décadas, né, talvez 2 séculos, como um impedimento de piratas, corsários e bucaneiros que entrassem pelo Rio Santa Maria, que é o antigo rio do Espírito Santo, e subissem para as Minas Gerais, lá na Mantiqueira, chegando até Ouro Preto, né? Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, a gente volta em outra oportunidade com mais vídeos aqui para o canal. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.